Bem, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre Isaac Newton, né? Bom, eu peguei esse livro aqui lá na biblioteca da escola sobre Isaac Newton, que é um livro muito bom dessa coleção Os Homens que Mudaram a Humanidade, de Filippo Garoso. É um livro muito bem escrito, gostoso da gente ler, a gente aprende muito, é divertido, o autor ele escreve de uma forma super agradável, vale a pena você procurar esse livro e adquiri-lo, né? Bom, então vamos à história, né? Eu anotei aqui algumas coisas interessantes para eu não esquecer, né? Então vamos lá. O Isaac Newton ele nasceu no dia 25 de dezembro de 1642. Curiosidade que foi o mesmo ano em que Galileu Galilei morreu. E o Isaac Newton, quando ele estava maior, que ele ficou sabendo disso, ele pensou assim, será um sinal? Será que eu também serei um gênio? Ele também levava isso em consideração, né? Bom, ele nasceu muito doente, né? O médico vivia indo lá na casa dele, dizia que ele não ia ter muitos anos de vida, mas o menino ia se recuperando, se recuperando. O pai dele morreu, a mãe dele se casou de novo, né? Casou com um pastor, né? Mas o pastor não queria que o Isaac Newton fosse morar com ele. Então, o pastor levou só a mãe do Isaac Newton, que era uma mulher muito bonita, né? E foi morar com ela, se casou com ela. O Isaac Newton, pessoal, ele sofreu muito e o Isaac Newton ele tinha uma inteligência muito prática, né? Por exemplo, ele tinha um problema no estômago, que quando ele tinha contrariedade, ele sentia dor no estômago. Então, por exemplo, na noite do casamento da mãe dele, que a mãe dele foi embora, ele pegou e disse assim, não vou mais pensar nisso não, vou pensar em outras coisas. E a dor do estômago passou. Então ele aprendeu a proteger a emoção para não sentir dor no estômago. Controlava a emoção, não se envolvia emocionalmente. Ele era muito tranquilo na dele, né? As pessoas quando iam lá visitá-lo na fazenda, ele falava educadamente, pronto, né? E engraçado que naquela época os brinquedos do Isaac Newton eram com a natureza, era com as pedras, as folhas. Bom, quando ele era criança, mais tarde ele construiu um papagaio que tinha velas, né? As velas acesas à noite. E o povo com medo, assustado, pensando que era alguma coisa, né? Depois ele nem disse que foi ele que tinha feito, né? O papagaio, né? Que estava voando lá, né? Bom, ele foi fazer o ginásio na casa de um senhor, né? E esse senhor, ele era um farmacêutico, era o Mister Clark, né? Ele tinha uma enteada muito bonita chamada Elizabeth, que o Isaac Newton se apaixonou por ela, né? Bom, aí o Isaac Newton, uma vez, sim, e ele gostava de mexer com coisas mecânicas, né? Quando ele era criança, né? Ele construía relógio de sol, relógio de água, construía moinho de vento, né? Aos 12 anos ele gostava dessas coisas de engenharia, mecânica, né? E na escola ele era na dele, calado, tranquilo, né? Não se envolvia muito com as crianças, mas aí teve um rapaz lá que, pelo Isaac Newton não querer brincar, o rapaz quis brigar com o Isaac Newton. Aí o Isaac Newton, mesmo sem querer brigar, foi brigar, se sentiu ofendido, né? E foi brigar com o rapaz. O Isaac Newton deu no rapaz, bateu. Mas o Isaac Newton, veja o que é a cultura da época. O Isaac Newton ele se sentiu humilhado por ter de brigar, né? Não, ele achou isso feio, ridículo. Ele disse assim, pois agora eu vou me vingar, eu vou tirar nota boa em todas as matérias e vou ser melhor do que esse aluno. E o Isaac Newton rapidinho virou o primeiro aluno da sala, né? O Isaac Newton, ele não tinha muita amor pela fazenda não, o negócio dele era estudar, ele gostava de estudar, né? Os funcionários da fazenda da mãe dele começaram a roubá-la, né? Mas o Isaac Newton não estava nem aí para isso. O negócio dele era estudar, né? E ele gostava de estudar problemas de geometria, né? E ele dizia, quando pegava um livro de matemática, que era como se fosse uma batalha entre o cérebro da pessoa que escreveu o livro e ele, né? Quando ele acertava, ele ganhava, né? Isso era o que motivava ele a estudar. Bom, aos 18 anos incompleto, ele construiu um autômato que andava para frente e para trás, é como se fosse um robô, né? E ele se apaixonou pela Elizabeth, que era loura, bonita, né? E ele disse que ia querer casar com a Elizabeth, mas depois ele desistiu da ideia porque ele queria ser professor da universidade.
e naquela época, para ser professor da universidade, tinha que ser solteiro. Aí o que aconteceu? Ele, aos 23 anos, quando ele se graduou, né, no Trinity College, eu vou até botar a foto aqui para vocês verem, quando ele se graduou, ele criou o binômio de Newton, né? Aos 23 anos ele criou o binômio de Newton, né? Ele inventou aquele famoso binômio de Newton, né? Acontece a peste na Europa e ele vai para a fazenda dele, para o interior da fazenda dele, e lá ele sentado embaixo da macieira, cai uma maçã embaixo da cabeça dele, e para descobrir a lei da gravidade universal, para provar, ele precisava criar o cálculo. Ele inventou o cálculo, mas não se interessou muito em registrar, dizer que foi ele que tinha feito. Bom, aí interessante, veja como Newton era um homem prático e inteligente, né? Como ele costumava muito visitar a Elizabeth, a menina que ele tinha se apaixonado, ela pegou, foi pedida em casamento por outro rapaz, ele achou foi bom que ela tenha se casado com ele, porque ele queria ser professor da universidade, e aí o que aconteceu? Chegou uma época que ele enjoou da universidade, né? Ele disse que estava ganhando pouco, e ele tinha um amigo que trabalhava no governo, que era muito influente. Aí o amigo dele sabia da inteligência do Newton e chamou ele para ser uma espécie assim de trabalhar na Casa da Moeda, como se fosse assim, uma espécie de ministro da economia, ajudar a desenvolver a economia da Inglaterra. E realmente deu certo, né? O Isaac Newton bolou um plano econômico lá, mexendo no dinheiro que dava certo e trazia prosperidade, né? Aí o Isaac Newton ganhou 2 vezes mais, né, como professor. Você vê que a inteligência prática do Isaac Newton, né? Aí ele morava numa casa com 6 empregados, sozinho. Aí os empregados roubavam ele, e ele pegou e disse: rapaz, eu tô ficando velho, eu tô precisando de alguém para ficar comigo. Aí ele chamou uma sobrinha dele para ir morar com ele, Catarina, né? Era uma moça bonita, né? Aí essa sobrinha dele se interessou pelo chefe dele, né? Aí começou a se interessar por ela e tal, o chefe dele, né? E era um homem muito rico, e quando ele morreu, esse homem, que era até o Lord Halifax, ele deixou uma herança para ela, dizendo assim, em agradecimento pelas palestras que eu tive com Catarina. Aí o pessoal da época maldou, dizendo que as palestras eram relações sexuais que ele teve com a Catarina e tal. E, inclusive esse termo palestra, o pessoal da sociedade usava assim, as damas da sociedade falavam: noite passada eu passei a noite palestrando com meu marido, né? Se é que você me entende, né? Depois esse termo palestra na Inglaterra ficou até um termo obsceno, né, nas rodas sociais, né? E o Isaac Newton morreu velhinho, com a Catarina segurando na mão dele. A Catarina casou com outro senhor também, trabalhava na fazenda, também uma pessoa muito influente, né, no Ministério da Economia lá na Inglaterra. Ela ficou muito agradecida pelo Isaac Newton ter proporcionado uma vida tão agradável a ela, como tio, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e leiam um livro que é muito agradável. Um abraço, tudo de bom.